Tem uma neurocientista que ela faz um teste. Ela convocou 50 pessoas para tomar milkshake. Medo, né? Aliás, a gente não pode falar, mas digamos que houve uma manipulação de medo muito grande para as pessoas ficarem doentes nesses últimos anos, né? E quem não tinha medo não ficava doente. Por exemplo, o nível de pensamentos que não são seus, Betete, chega a 70%. Os pensamentos que não são meus? Chega a 70%. Mas se o pensamento não é meu, de onde que está vindo? Se alguém aqui já aconteceu de você estar fazendo alguma coisa e lembrar de uma pessoa, e em minutos a pessoa te liga em seguida, segurando o tambor. A mulher dele falou, eu estava segurando o tambor. Você entendeu o que é isso? Ela é evangélica, ela teve uma visão na coisa dela, e ela foi lá e ela segurou. Como que é? Como assim segurou? Ela segurou o tambor para não sair a bala. Tem cabimento? Tem, dá para você perceber. Se você acreditar, e é uma coisa que eu queria que você prestasse atenção, se você acreditar que todos os pensamentos que você tem são seus, você corre um grande risco. Como assim? Se você acreditar que todos os pensamentos que você tem, eu digo tem porque vem no teu cérebro. E vamos fazer a metáfora para você entender? O cérebro é um computador, tá? Então tem um rapaz aqui que está nos ajudando, computação e tal. Ele deve entender mais que a gente que existem, por exemplo, hacker. O que é o hacker? Ele entra no teu computador e manipula, põe informação, tira informação. O nosso cérebro é um computador. Então ele pode ser manipulado por pensamentos que não necessariamente sejam seus. O ambiente também pode nos contaminar. Que aí eu falei se você quiser estudar isso, estuda Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos, a memória que existe no ambiente. Então, por exemplo, essa sala aqui, vai passar muita gente aqui falando muita coisa boa. Pode ser que venha uma outra pessoa que tenha uma certa sensibilidade, um certo sentido, se sente bem. Fala, nossa, que lugar gostoso para estudar, tal, porque estamos criando nesse ambiente algo positivo, que fica no ar, que é invisível, mas que existe. Da mesma forma, se tivesse havido aqui uma agressão, uma coisa mais drástica, tal, a pessoa entra aqui e fala, nossa, o ambiente está ruim. Quem já não passou, não entrou no ambiente e falou, nossa, não me senti bem naquele lugar. Falou, mas o lugar era bonito, porque tinha uma memória energética, entre aspas, contaminando. Está muito complicado o que eu estou falando? Não, e as pessoas têm hoje essa noção, porque quando você, como médico, fala isso para o seu paciente, ou até mesmo para um colega, ele está querendo sempre aquela pílula mágica que resolva tudo. Quando você faz esse exercício da pessoa obrigatoriamente pensar numa outra origem daquela doença, num outro motivo que está causando aquela doença, quer seja uma doença física ou até principalmente emocional, como que ele recebe isso? Porque daí entra naquilo que você falou no começo, de como que você fala isso com o paciente, né? Exato. Porque eu estou falando por mim, tá? Não pelo doutor. Tem médico que às vezes te dá uma notícia péssima e você sai sorrindo. E tem outro que consegue te fazer uma dorzinha aqui de uma unha encravada, você procurar 10 especialistas, né? Essa relação também médico-paciente é fundamental. Fundamental. Tem uma neurocientista que ela faz um teste de neurociência com pessoas lá nos Estados Unidos. Ela convocou 50 pessoas para tomar milkshake. Falou assim, olha, nós queremos saber a reação bioquímica do milkshake, como é que vai aumentar a grelina, a insulina e tal. O milkshake é super clean, não tem nada de açúcar, nada de gordura. Super legal. Experimenta aí que a gente vai ficar tirando o sangue, vai ganhar $50 para tomar milkshake, mas tem que tirar o sanguinho. Tiraram lá, teve uma curva pequena, né? O milkshake era daquele jeito. Um mês depois, falou, pessoal, volta aí que agora vocês vão pisar na jaca. Nós temos um milkshake aqui cheio de açúcar, de gordura, fantástico, e a gente quer saber como vai subir. Eles tomaram aquele milkshake e subiu mais no sangue a bioquímica dele. Houve uma mudança nos sinais bioquímicos. Aumentou mais a grelina, aumentou mais a insulina. O que eles não sabiam que era o mesmo milkshake. Olha só. Era o mesmo. Só que eles falaram que era diferente. E aí, uma das coisas que eu estudo há 30 anos, né, Betete? Como é que você vai falar as coisas? Então, eu já vi pacientes que chegam no meu consultório em crise, desesperados, porque o médico falou que ele ia morrer, porque o colesterol dele estava 201. E ele chegou lá, e o risco dele infartar por causa disso é grande, porque ele está criando já um quadro de infarto
pela notícia que ele recebeu? Medo, né? Medo, né? Aliás, a gente não pode falar, mas digamos que houve uma manipulação de medo muito grande para as pessoas ficarem doentes nesses últimos anos, né? E quem não tinha medo não ficava doente. Então, eu entendo que nós estamos numa era, num momento, em que a gente precisa falar isso. Então, talvez pouca gente me entendeu, não faz mal. Eu prefiro, se duas pessoas entenderam e 2 pessoas levantaram a mão, eu já estou satisfeito, porque minha ideia é que a gente precisa ampliar as consciências. Fica atento, porque o nível de sofrimento que eu vejo nas pessoas, por exemplo, o nível de pensamentos que não são seus, Betete, chega a 70%. Os pensamentos que não são meus... Chega a 70%. Mas se o pensamento não é meu, de onde que está vindo então, esse pensamento? Tem Aí é uma questão de, pelo menos, você ficar pensando. Então, mesmo que você não saiba de onde vem, questione. Esse pensamento é meu? Eu digo, questione o pensamento. Tudo bem. Porque o que é um pensamento? É uma conversa, é um diálogo. Né? Eu estou conversando aqui e o Betete falou, mas como? Será que o pensamento... Ele está conversando com ele mesmo. Nós conversamos com a gente mesmo o tempo todo. Só que nessa conversa com a gente mesmo, pode haver interferência do ambiente, do próprio ambiente, da memória do ambiente, que chama campo morfogenético, ou de outra mente. É simples. Eu fiz uma pergunta ali na plateia. Se alguém aqui já aconteceu de você estar fazendo alguma coisa e lembrar de uma pessoa, e em minutos a pessoa te liga em seguida. Nossa, mas muita gente levantou. Eu falei, o que é isso? A pessoa pensou, o pensamento foi mais rápido que o telefone. A pessoa captou o pensamento antes do telefonema. O que é isso? O pensamento não era dela. Aí tudo bem, não tem problema. Mas e se a pessoa lá tiver um pensamento de dor, de algum problema, aí você pode começar a ter pensamentos que não são seus, são da outra pessoa. Que mãe que já não entrou numa aflição porque o filho estava passando um perigo, a filha estava passando um perigo e a mãe ficou lá num processo de aflição? Eu tenho um caso que eu fiquei emocionado, né? Porque o paciente disse assim, que ele foi raptado. Foi raptado e ele foi raptado e os bandidos andando com ele lá tal. E ele tentando conversar, mas eles estavam drogados e tal. E o bandido, velho, cala a boca, virou o revólver e puxou gatilho. E era um de tambor e o tambor não virou. E ficou lá falando, joga esse cara aí, né? Quando ele chegou em casa, a mulher dele falou assim, eu estava segurando o tambor. A mulher dele falou, eu estava segurando o tambor para não sair a bala. Olha. Você entendeu o que é isso? Ela é evangélica, ela teve uma visão na coisa dela, e ela foi lá e ela segurou. Como assim segurou? Na mente dela, ela segurou o tambor para não sair a bala. Tem cabimento? Dá para você perceber uma coisa? E quando a gente fala nessa questão espiritual, né? Tanto o evangélico como o católico e outras religiões, no caso até do espiritismo, sempre a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que tem esses segmentos divididos na sociedade, né? Mas para você, Dr. Rubens, é tranquilo que existe muito mais do que tecido e célula no corpo humano. Há muitos anos, há 30 anos que eu pesquiso isso, né? E cada dia eu me surpreendo mais, né? Então a gente vai ficando velho, vai ficando sem vergonha, né? A pessoa chega lá, eu olho, eu só adequo a linguagem ao aspecto da cultura religiosa da pessoa, né? Então outro dia uma senhora chegou lá, coitada, estava mal com diagnóstico de esquizofrenia aguda. Senhora, estava esquizofrênica. Doutor, eu estou escrevendo não sei o quê, o médico falou que eu sou esquizofrênica. A senhora, nunca tive, eu estou perturbada. Eu falei, mas o que aconteceu? Depois que meu marido me abandonou. Eu falei, como foi isso aí? Ele encontrou uma moça lá, uma sirigaita lá. Depois disso eu não tenho mais paz, eu não consigo dormir, não consigo fazer nada. Eu falei, então, será que a moça não usou da mentalidade, alguma coisa assim? Eu falei, então, acho que ela fez oração invertida. Eu aprendi mais uma. Oração invertida. Oração invertida. O que é oração invertida? É uma oração para o mal. Eles entendem desse jeito. Eu falei, exatamente, a senhora não tem nenhum problema psiquiátrico. A senhora está sofrendo de uma oração invertida que veio de uma outra pessoa. Vá se tratar espiritualmente, porque remédio não vai resolver. Vai atenuar, mas não vai resolver, não vai tratar a causa. Perceba? Então, para mim já é normal, né? Eu já sou atrevido, já não dá mais para meias palavras, porque o meu dia a dia de pesquisa há 30 anos, cada vez mais, eu observo que isso precisa ser trazido
à tona para que as pessoas se libertem, muitas vezes, de coisas que elas não conseguem identificar. E a medicina também não identifica, né? Mais um remédio. Quanta gente com depressão, mais remédio, depressão. E como nós fizemos a live da depressão, né? Depressão não é doença, depressão é falta de energia. Se você está tendo uma perda de energia que também seja espiritual,